E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar de cabeça nos 10 maiores erros da história que moldaram o mundo. Esses eventos, por mais desastrosos que tenham sido, nos ensinaram muito e mudaram o curso da humanidade. Em outubro de 1962, o mundo suava frio, com medo do que poderia acontecer a seguir. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética brincavam de guerra nuclear, cada um tentando mostrar seu poderio militar. O motivo? A União Soviética resolveu instalar mísseis em Cuba, pertinho dos Estados Unidos, a apenas 145 quilômetros da Flórida. Imagina o perrengue e a tensão que isso causou. A crise começou por causa de uma série de mal-entendidos e falta de confiança entre as duas superpotências. Cada movimento era visto com desconfiança e medo. Os Estados Unidos, bravos e determinados a não permitir a ameaça tão próxima, fizeram um bloqueio naval em Cuba, e a União Soviética achou que era afronta direta. Por 13 dias, o mundo ficou sem ar, esperando enquanto os diplomatas tentavam um acordo. A tensão era palpável, e qualquer erro poderia levar a uma catástrofe nuclear. No fim das contas, a União Soviética retirou os mísseis de Cuba, e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha. Ufa! O mundo respirou aliviado. Mas a sombra da Guerra Fria continuou a pairar. Em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, os chefões dos países vencedores se reuniram em Versalhes, na França, para decidir quem ia levar a culpa, quer dizer, para assinar o Tratado de Versalhes. Mas, em vez de trazer a paz, o tratado só piorou as coisas. A Alemanha levou a culpa toda, perdeu território e ainda teve que pagar uma fortuna de indenização. Resultado: humilhação, crise econômica e o terreno perfeito para o Hitler e o Partido Nazista. Versalhes é um exemplo de como a vingança não leva a lugar nenhum. Em 28 de janeiro de 1986, o mundo inteiro ficou de boca aberta com a explosão do ônibus espacial Challenger logo após o lançamento. 7 astronautas perderam a vida. A tragédia mostrou que, por trás daquela conquista tecnológica, tinha muita coisa errada. A investigação descobriu que a explosão aconteceu por causa de um problema nos anéis de vedação dos tanques de combustível. E o pior, os engenheiros da NASA já sabiam do problema, mas ninguém deu ouvidos. A lição que fica é segurança em primeiro lugar, sempre. Depois da Primeira Guerra Mundial, as potências europeias resolveram repartir o Oriente Médio do jeito que elas queriam, sem respeitar as diferenças culturais e religiosas da região. Criaram países como Iraque e Síria, juntando grupos diferentes sob o mesmo governo, que geralmente era controlado por minorias. Essa divisão forçada só aumentou as tensões e rivalidades. Aí, para piorar, a briga por petróleo e outros recursos naturais botou mais lenha na fogueira. O resultado a gente vê até hoje: guerras, extremismo e instabilidade política. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França, com medo da Alemanha, construiu a linha Maginot, uma fortaleza gigante na fronteira. Só que a linha Maginot foi um erro estratégico daqueles. Em 1940, a Alemanha deu um jeitinho e invadiu a França pela Bélgica, que era neutra. A linha Maginot virou um símbolo de como é importante ser flexível e se adaptar às mudanças, principalmente na guerra. Em 1962, os Beatles fizeram um teste para a gravadora Decca Records, mas foram dispensados. O Dick Rowe, um executivo da gravadora, disse que bandas de guitarra não faziam mais sucesso. Pouco tempo depois, os Beatles estouraram no mundo todo e se tornaram a banda mais famosa de todos os tempos. A decisão do Dick Rowe de dispensar os Beatles é considerada um dos maiores erros da história da música. A lição que fica é: acredite nos seus sonhos e não tenha medo de ser diferente. No final dos anos 90,
o mundo entrou em pânico com o bug do milênio. A galera tinha medo de que, na virada do ano 2000, os computadores fossem pirar e o mundo acabasse em caos. O problema era que os sistemas antigos só usavam 2 dígitos para representar o ano. Governos e empresas gastaram rios de dinheiro para atualizar seus sistemas. No fim, o bug do milênio foi só um susto. Quase todos os computadores funcionaram normalmente. A lição que fica é melhor prevenir do que remediar, mas sem neura. Em junho de 1812, Napoleão Bonaparte, cheio de moral, resolveu invadir a Rússia. Só que ele esqueceu de combinar com os russos. Eles recuaram, usando a tática da terra arrasada. O frio, a fome e as doenças acabaram com o exército francês. A invasão da Rússia foi um fracasso retumbante. Napoleão subestimou o tamanho da Rússia e a força do inverno russo. Moral da história: não subestime o poder da natureza nem dos seus inimigos. Em 1867, a Rússia, querendo fazer uma graninha, ofereceu o Alasca para os Estados Unidos. O William Seward, secretário de Estado americano, topou na hora e comprou o Alasca por $7.2 milhões. Na época, todo mundo achou que ele tinha feito besteira. Mas a compra do Alasca foi um dos melhores negócios da história. Descobriram ouro, petróleo e outros recursos naturais no Alasca, que se tornou um lugar estratégico para os Estados Unidos. Moral da história: o que hoje parece um mau negócio, amanhã pode ser a galinha dos ovos de ouro. Em 15 de abril de 1912, o Titanic, considerado o navio mais seguro do mundo, afundou no Atlântico Norte depois de bater em um iceberg. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia. O problema é que o Titanic, mesmo sendo enorme, não tinha botes salva-vidas suficientes para todo mundo. A tragédia do Titanic é um exemplo de como a arrogância humana e a fé cega na tecnologia podem ter consequências trágicas. E assim termina nossa viagem pelos erros históricos que mudaram o rumo da humanidade. Ao longo dessa jornada, exploramos momentos cruciais que definiram o curso da história. Vimos como as más decisões podem ter consequências sérias, da quase guerra nuclear à arrogância que afundou o Titanic. Esses eventos nos mostram a importância de decisões bem pensadas e a fragilidade da nossa existência. Mas a história não é só um monte de erros do passado. Ela também é repleta de lições valiosas e exemplos de resiliência e inovação. É um aprendizado para não repetirmos as mesmas besteiras. Cada página virada nos livros de história é uma oportunidade de crescimento e reflexão. Ao estudarmos os erros de quem veio antes de nós, podemos aprender com eles e construir um futuro melhor. A história nos dá as ferramentas para moldar um amanhã mais justo e consciente. E aí, qual desses erros históricos te marcou mais? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber sua opinião e discutir mais sobre esses momentos impactantes. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história. Junte-se a nós nessa jornada contínua de aprendizado e descoberta.